pode ver, de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico. Zói, meu parceiro de cobertura aqui na 6ª edição do Energia Brasil. E a gente está aqui fazendo essa cobertura graças ao patrocínio do Grupo Ener, do Grupo Energia, da JA Solar, da TTS Energia, da TUV Highland e da Valmont Solar. A gente vai contar para vocês tudo que vai acontecer nesses 2 dias aqui no Energia. Vem com a gente! Na minha opinião, é a consolidação de um período de mudança. Geração distribuída, deixando de ter o crescimento que teve ao longo dos anos anteriores, mas entrando num capítulo novo. Solares e eólicas continuando ainda em um período de baixa, pelo menos as grandes centrais eólicas e solares. E os leilões que vêm aí para trazer um fôlego e uma abertura de novos mercados, como, por exemplo, o mercado de sistemas de armazenamento de energia por baterias. Então é isso, eu acho que a gente vê um 2026 de mudança e de consolidação dessa mudança do que a gente provavelmente vai ver para os anos seguintes no setor elétrico. 2026 vai ser um ano de grandes desafios, né, para a questão da geração solar. E já vislumbrando isso no ano passado, a gente vem ampliando o nosso leque de atuação, né? Então, a gente veio ampliando a nossa área de OEM na empresa, né? Então, parte da nossa engenharia ali se dedicando à parte de operação e manutenção das usinas. A gente tem trabalhado ali fortemente com parceiros na parte de baterias, né? Então, do BESS, tanto no C&I quanto na reserva de capacidade. Então, é onde a gente tem atuado e visto ali 2026 como oportunidade. Dentro de uma perspectiva regulatória, jurídica, o olhar de vocês, o que vocês estão vendo para esse ano? Obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo convite, sempre um prazer. De longa data, hein? A gente está aqui há bastante tempo. Não tem ano fácil, mas também, olhando um pouco sobre a perspectiva de mudança, a gente sempre vê oportunidade também. A agenda regulatória para esse ano, o Congresso acabou de voltar de recesso, bastante coisa a ser decidida. A gente está na boca aí de ter uma regulação a respeito das baterias, principalmente para resolver o curtailment. Então a gente vai falar muito desse tema armazenamento de energia esse ano, principalmente no grande porte. Tá? Isso é um tema que vem sendo desenvolvido desde o ano passado, principalmente custos. Tá? Quem é que paga a conta das baterias? O gerador, a CDE, o consumidor, então, ou o governo. Quem é que paga essa conta toda, tá? Então isso também está aqui na pauta para ser decidido, tá? Realmente o ano está começando e no setor elétrico, no setor de energia, está começando muito bem com esses painéis que eu tive a oportunidade de assistir e fica claro para mim que nós temos um bom problema para resolver e temos boas pessoas para contribuir para a solução dos problemas. Nós vimos aqui que a questão do curtailment, para mim, é uma questão conjuntural, que não ocorre só no Brasil, ocorre em outros países também, mas nós temos um sistema interligado, um sistema tão robusto que permite ao país buscar as soluções, sejam elas regionais ou sejam elas nacionais, que possam atender os nossos consumidores. Para esse ano de 2026, certamente um ano desafiador, como você bem pontuou. O nosso foco é, de certa forma, retomar o mercado de geração centralizada, o utility scale, com uma atualização do nosso produto, um produto campeão, que vem realmente para trazer, agregar valor ao mercado, às soluções técnicas que estão aqui presentes. Em paralelo a isso também, para os nossos clientes de geração distribuída, que temos vários ainda, com portfólios ainda, por mais que o número de projetos reduziu de uma maneira considerável e expressiva, a gente ainda tem muita demanda e nossa expectativa é continuar agregando valor, representando e executando uma solução técnica da maneira mais eficiente
mais sucinta e concisa possível. Bem, falar de armazenamento em 2026, eu acredito que a gente já está até um pouco atrasado, né? Porque desde 2020, isso é um assunto debatido pela agência reguladora, foi iniciada então a tomada de subsídios, teve então uma avaliação de impacto regulatório, abriu-se uma consulta pública, a consulta pública 39, começamos a deliberar o tema ano passado, eu mesmo pedi vista para poder amadurecer mais alguns pontos, especialmente tarifação, não é? Porque o encaminhamento da área técnica que estava sendo levado para o colegiado pelo então diretor relator era no sentido de fazer com que a figura do armazenamento, o BES, o Sistema de Armazenamento de Energia, ele pagasse a rede tanto na condição de consumidor, quando ele carrega a bateria, como na condição de gerador, quando ele descarrega a bateria injetando energia na rede. E eu acredito que isso pode, na prática, criar um empecilho, um obstáculo regulatório. Então, a ideia era tratar com mais amadurecimento, debater mais, olhar experiências internacionais e fazer com que um voto vista fosse apresentado para dar um contorno mais adequado à figura do armazenamento em relação especificamente à lógica da tarifação. Entre uma coisa e outra, nós acabamos tendo, então, a legislação, a Lei 15.269, que é a conversão da MP 1304, em que trata, de alguma forma, de armazenamento. Ele não tem um marco legal do armazenamento, mas nós passamos até a figura do armazenamento, do armazenador de energia, na legislação que nós não tínhamos antes. Como você falou, o Brasil ele é continental. Então você tem regiões desde o sul, centro-oeste e norte e nordeste, que têm as suas variedades. Então, nos últimos 10 anos, nós instalamos aí 1,3 gigas praticamente de projetos solares no Nordeste. Mas antes disso, nós trabalhamos muito no Norte, em usinas hidroelétricas, em PCHs, também no Centro-Oeste e também mineração. Então, o Brasil ele tem a sua diversificação e nós, olhando isso, dentro da estratégia de empresas do grupo, temos as áreas de projeto, as áreas de geotecnia e atendemos o Brasil inteiro. Nós chegamos a ter, para você ter uma ideia, final do ano passado, quase 1.000 funcionários. Nossa. Dividido entre equipes de geotecnia, equipes de implantação mecânica, equipes de terraplenagem, construção civil, que é o nosso DNA, até por ser engenheiro civil, a nossa pegada é muito de obras de infraestrutura. Então hoje o grupo consegue atender todos os segmentos da cadeia, eu chamo de um ecossistema de engenharia e construção como um todo. A gente vê um mercado de manufatura muito mais interessado em criar uma diferenciação daquilo que é a entrega do seu equipamento versus o que a concorrência pode entregar. Então, no âmbito de teste, inspeção e certificação, nós estamos muito mais hoje orientados a ajudar o fabricante a destacar como terceira parte aquele entregável extraordinário que ele tem comparado ao que os demais fabricantes possam ter. Portanto, é um ambiente mais voluntário do que mandatório, né? Que todo mundo, quando olha o nosso segmento, pensa sempre em certificação mandatória, né? Pensa nele como uma barreira. E, na verdade, hoje a TUV, ela é um facilitador, né? Ela é um enabler, né? Para que os fabricantes eles possam trazer de forma muito transparente e objetiva o que os seus equipamentos e as suas novas tecnologias têm para entregar para o cliente. Falando de projetos de grande escala e também de GD, né? Não podemos esquecer de GD, que GD é muito abrangente no Brasil, né? É um mercado bastante particular. O BES ele traz uma segurança para o investidor. Que é outra coisa você falar para o cara que está investindo no projeto que você tem essa capacidade de controlar isso dentro da sua usina, você fugir do curtailment, porque é o terror de qualquer investidor, né? A gente vê que o setor brasileiro, o setor energético brasileiro, vamos chamar assim, é um setor muito privilegiado do mundo, né? Então a gente está na liderança, né, da transição energética mundial. A gente vê que a gente vai continuar sendo muito renovável, uma matriz vai continuar sendo limpa, muito em função da expansão que a gente tem, por exemplo, nos biocombustíveis, na matriz elétrica, do ponto de vista solar e eólica, sendo a principal expansão do Brasil. Claro que tem termoelétrica também dando uma segurança. A gente vê também uma expansão, uma importância que tem cada vez mais do tema do armazenamento, seja por usinas reversíveis, seja por uso de baterias. A ideia é que a gente tenha ali o máximo possível de melhores informações para que a gente possa prover para a sociedade brasileira e para os tomadores de decisões, especialmente o Ministério de Minas e Energia, a melhor informação possível. O que a gente pode falar é a gente está nesse momento de incorporação pela DNV, né, uma empresa norueguesa aí com mais de 160 anos de mercado, uma fundação, na verdade, né? Isso que também já é um detalhe que é muito interessante, que já traz um pouco da cultura da empresa, o fato da companhia, por ser uma fundação.
E a gente está com uma expectativa muito boa, porque é uma empresa muito reconhecida no mercado, que traz muita questão de confiabilidade, de segurança, principalmente na área de cyber, né, que ela já tem muita expertise. Então a gente acredita que com isso, primeiro a questão técnica da Automa, de tecnologia, a gente vai poder aprimorar muito nossas soluções, a gente espera aprender muito com eles e ao mesmo tempo, por ser uma empresa global, a gente está acreditando que a gente vai poder expandir mais do que a gente já tem expandido nos últimos anos, né? Com um nome tão forte como o deles, a gente espera que o crescimento seja exponencial aí mundo afora da Automa. Mas falando do mercado, eu acho que o mercado, a gente está passando por uma transformação assim, muito profunda. Vamos enfrentar agora 2 leilões de OLR Cap para hidrelétricas, que é algo que todo mundo esperava e acabou demorando um pouco mais do que a gente esperava para poder acontecer. E na sequência vem o de baterias. Eu acho que isso vai trazer uma solução, ainda que não total, mas bastante importante para o setor em termos de curtailment, né? Atrelado a isso, o leilão de transmissão com os compensadores síncronos também trazem uma estabilidade para o sistema. Mas ainda a gente precisa criar demanda. E a gente está num cenário geopolítico muito complexo, mas o Brasil ele está numa posição muito favorável. Então, assim, é importante a gente revisitar nossas expectativas a respeito do futuro, dos próximos 3, 4 anos, mas ao revisitar a expectativa, você precisa ver o que precisa ser colocado no lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa encaminhar, e eu digo encaminhar porque nós já criamos uma base legal ano passado, é o curtailment. A gente tem uma lei que está num processo de regulamentação, vai sair um acordo aí com o governo, com o poder concedente, vamos encaminhar curtailment. Uma vez encaminhado o curtailment, nós temos uma agenda importante, contratação de baterias para o sistema, arranjar a estrutura, e aí o redata é muito importante para data centers. A gente tem o leilão de eólica offshore, que é o leilão de cessão de áreas, estamos preparando para este ano também. Temos a regulamentação da abertura do mercado livre, que é uma pauta muito relevante para a indústria, que agora também foi aprovada na 15269. Então, esses itens, eles são muito importantes para a gente rearranjar toda essa estrutura legal regulatória e mudar o nosso cenário de expectativa. Expectativa desfavorável nos últimos anos, mas agora a gente precisa vir com uma expectativa mais favorável, e a gente já tem visto isso em alguns contratos, alguns agentes já estão contratando, já firmando novos contratos, novas máquinas. Então a gente está com esse cenário de revisitar a expectativa e refazer essa indústria que é tão importante para o país. E foi assim a 6ª edição do Energia Brasil 2026 aqui em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de contar a história desse evento, de conversar com pessoas do setor que nos trouxeram a sua visão sobre transição energética, desafios do momento do setor elétrico brasileiro, tecnologia, enfim, tudo que vai acontecer ao longo desse ano. A gente conseguiu fazer isso aqui no DUV graças ao patrocínio do Grupo Ener, do Grupo Energia, da JA Solar, da TTS Energia, da Tuve Highland e da Valmont Solar. Obrigado aos nossos patrocinadores e vem com a gente que tem muito mais conversa e cobertura boa no DUV, no Diário de uma Vida Elétrica.